Shalom, nós estamos na Parashá Hareimot e na Parashá Kedoshim. São duas, né? Mas eu vou comentar a respeito. Vou comentar a respeito do Berit Hadashah da Kedoshim. Nesse Kabbalat Shabbat, ou seja, nesse recebimento de Shabbat, quero falar sobre a Parashá Kedoshim. Todos sabem que Kedoshim é plural de Kadosh. Significa santos, sagrados, o separado daquilo que é comum, o profano, o mundano, dedicando-se àquilo que é puro e elevado. E para nos tornar Kadosh, precisamos fazer o que João começou a ensinar na Judéia. Lá em Lucas 3, de 1 a 3, que diz assim: no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Idureia e de Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes. Neste período veio a palavra de Elohim a João, filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para remissão de pecados. Aqui todo mundo sabe que remissão significa perdão, né? Remissão de pecado, perdão de pecado. E é o ato pelo qual o Criador perdoa os pecados, de uma pessoa, removendo a dívida espiritual causada por suas transgressões. Todos nós sabemos. Tem muita gente que tem dúvida do que é pecado. Pecado é a transgressão da lei do Criador. Esse perdão não é apenas simbólico, não é? Tem gente que acha. Mas esse perdão não é apenas simbólico. Ele representa a libertação real, factual, da culpa e da condenação eterna. Não é porque se nós morremos sem perdão, sem remissão de pecados, nós temos uma condenação eterna, e isso é muito sério, isso precisa ser falado dentro das igrejas, porque eu acho que poucos estão falando disso. As pessoas estão muito objetivando o momento que está vivendo, a necessidade física que tem, mas está esquecendo que se morrer sem remissão de pecado, ela tem uma condenação eterna. Tem uns que dizem que não, mas se você ler a Bíblia, você vai ver que sim. Mas para que o processo de perdão dos nossos pecados tenha início, é necessário primeiro fazer o que João estava ensinando, passar pelo batismo de arrependimento. E isso que João começou a ensinar na Judéia, que primeiro precisamos do batismo de arrependimento, foi anunciado pelo seu pai em seu shir, seu cântico espiritual, profético. Veja em Lucas 1,67, Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou dizendo, quer ver, uma das coisas que o Espírito de Yud revelou neste cântico de Zacarias foi o que João, ainda bebê, haveria de fazer quando adulto. Veja em Lucas 1, de 76 a 77. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo,
porque irás ante a face do Senhor a preparar os seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão de seus pecados. É isso que ele começou a ensinar. Se precisava levar o conhecimento da salvação, é porque as pessoas já não estavam mais sabendo. O que João estava ensinando é chamado em hebraico o batismo, né? Que ele falou, que ele saiu pregando o batismo do arrependimento. Batismo em hebraico é chamado mikveh. Né? Os gregos chamavam ao mikveh com o termo baptisma, no grego, que significa literalmente imersão ou submersão. Esse vocábulo é a raiz da palavra batismo usada na tradução de nossas Bíblias. O mikveh judaico precisava de um reservatório de água natural, ou água corrente, ou nascente para purificação de rituais. Por isso, quando João começou a realizar o mikveh, o batismo, no Rio Jordão, nenhum judeu estranhou aquela prática. Se aquilo fosse uma coisa nova que João estava trazendo, os judeus iam se espantar, não é verdade? Eles iam perguntar: o que é isso que ele está fazendo? Então, o que João estava fazendo era uma prática comum em Israel. Ele não estava trazendo nada de novo naquele ato, porque Israel sempre fez o mikveh. E o princípio do mikveh está em Levítico 15, de 5 a 27, depois você pode ler em casa. A Torá ordena que pessoas em estado de impureza, como após contato com secreções corporais, etc., lavem suas roupas e se banhem em água, estabelecendo o princípio da imersão como meio de purificação, imersão nas águas, meio de purificação. Isso era normal em Israel. João não estava fazendo nada de estranho, nada de novo, vamos dizer assim. Mikveh literalmente significa junção de águas naturais. A ideia é que a água representa retorno ao estado primordial da criação, simbolizando renovação e santidade. Aquela ideia, né, que é falada nas Escrituras, você mergulha o homem velho e sai o homem novo. A imersão no mikveh representa nova criação, uma transição de impureza para pureza, de profano para sagrado. O que João fez foi não trazer uma coisa nova. O que ele fez foi trazer uma revelação de que no mikveh, para sermos renovados e santificados e purificados e santos de forma eterna, é necessário o arrependimento de pecados. Você entendeu o que eu falei? O que ele trouxe foi similar ao que Yeshua trouxe. Yeshua, o sacrifício não era feito sempre, repetitivamente. Quando Yeshua fez um sacrifício eterno. Então o mikveh também teria que ser eterno. Deu para entender? Por isso que a gente é batizado uma vez só. Deu para entender, gente? Esse paralelo. Assim como o sacrifício de Yeshua é único e eterno, também o mikveh, quando acompanhado de arrependimento genuíno do coração, assume uma dimensão única e eterna. Por isso, nós não precisamos ficar batizando sempre. Deu para entender? No contexto bíblico, o mikveh era um ato de purificação ritual, uma imersão em águas vivas que simbolizava renovação e santidade. Mas quando
o coração se volta em arrependimento verdadeiro, essa imersão deixa de ser apenas um rito externo e passa a refletir uma transformação do homem interior. O sacrifício de Yeshua, por sua vez, não precisa ser repetido. É completo, perfeito, suficiente e eterno. Ele inaugura uma nova realidade espiritual, a purificação definitiva dos pecados humanos. Nesse sentido, o mikve, unido ao arrependimento de pecado, torna-se um reflexo desse mesmo princípio. Para que o sacrifício eterno se manifeste, é necessário que seja precedido por um mikve igualmente eterno. E você vai ver que até Yeshua também foi passar pelo mikve, pelo batismo, não foi? Então, ele passou quantas vezes? 2, 3, 4 ou 5? Uma só, e depois ele foi para o sacrifício. Porque se eu vou ter um sacrifício eterno, então também eu tenho que ter uma purificação antes eterna. Senão não tem jeito, deu para entender? Então, se eu tenho um sacrifício eterno, mas eu fico descendo as águas sempre, então tem alguma coisa que está errada, entendeu? Porque os sacrifícios dos animais não era eterno, precisava repetir. Então o mikve precisava repetir. Agora o sacrifício é eterno, o mikve é uma vez só. Amém? É eterno também. Senão não dava certo. Então, e esse mikve só se torna eterno quando é acompanhado de um arrependimento sincero e verdadeiro de coração dos nossos pecados. Então, o que João fez foi trazer, vamos por assim dizer, a eternidade ao mikve. Só uma vez. Enquanto Yeshua trouxe o sacrifício eterno, ele nos trouxe o mikve eterno. Presta atenção, o sacrifício de Yeshua, único, eterno, suficiente para a salvação. Mikve, de João, batismo com arrependimento, único e eterno, pois simboliza morrer para o pecado e renascer para uma nova vida eternamente. Amém? E continua lá em Lucas 3, de 4 a 6, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas, todo vale se encherá, e se abaixará todo monte e alteiro. O que é tortuoso se endireitará, e os caminhos escabrosos se aplanarão, e toda a carne verá a salvação de Yud-Heh-Vav-Heh. Aqui João abre o caminho para a vinda de Yeshua, chamando a mudança, as pessoas, a mudança de vida, a mudança de comportamento. Toda a carne verá a salvação de Yud-Heh-Vav-Heh, indica que a obra divina não se limita a Israel, mas se estende a toda a humanidade. A missão de João confirma que o plano de Yud-Heh-Vav-Heh segue o que já havia sido anunciado através de seus profetas. E João chamava, interessante que ele chamava os que iam passar pelo mikve de raça de víboras, não é? Veja em Lucas 3,7. João dizia, pois, às multidões, ele não dizia a uma pessoa, não. Ele dizia às multidões que saíam para ser batizadas por ele, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Ele perguntou, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Será que tinha alguém ensinando lá a fugir da ira vindoura? Eu fiquei meditando nisso. Na verdade, ele perguntou isso por causa dos fariseus e saduceus. Não havia um grupo específico em Israel que ensinasse isso que ele falou.
A frase é uma denúncia irônica contra líderes religiosos que buscavam escapar do juízo sem o verdadeiro arrependimento. Sua pergunta é retórica e acusatória, mostrando que eles buscavam apenas aparência religiosa sem frutos dignos de arrependimento. Revela também de forma incontestável que a ira de Yud-Heh-Vav-Heh e do Cordeiro certamente virá sobre os homens. Certamente virá. João está falando isso, né? Quem vos ensinou a fugir da ira que virá, é vindoura. E se ela ainda não está aqui, nós podemos dizer: quem vos ensinou a escapar da ira vindoura? Porque ela virá. E isso nós encontramos escrito lá em Apocalipse 6, 16, 17. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono. Quem é que está sentado sobre o trono? Hein? Isso, o Pai, e da ira do Yeshua. Então, às vezes, a gente fica pensando que é só Yeshua que volta, mas o Pai também vem. E ele vai aplicar todos dois, a ira do Pai e a ira do Cordeiro. Então, você pode imaginar por que as pessoas estão gritando aos montes e aos rochedos: caia sobre nós e escondei-nos da face. O que te lembra isso? Hein? Escondei da face daquele que está sentado sobre o trono. Não foi a mesma coisa que Adão fez lá atrás? Quando o Senhor foi passear no jardim, ele se escondeu, ele estava se escondendo da face dele, porque ele estava se sentindo culpado. Então, esses homens que estão correndo e pedindo para os montes esconderem eles, é porque eles são ímpios, eles não têm coragem de estar diante do Pai e também do Cordeiro, não é? Então, meu irmão, você pensa às vezes que é só Yeshua. Não, né? Não. É o Pai, a ira do Pai e a ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da ira deles. Não é da ira dele, é da ira deles. E quem poderá subsistir? E por fim, João proclama em Lucas 3, de 8 a 9. Produzi, pois, frutos dignos de... Gente, arrependimento gera fruto. Não tenha dúvida. Quem fala que se arrependeu e não tem nenhuma mudança em seu homem interior, em seu comportamento exterior, esse de fato não se arrependeu e não está gerando fruto digno de arrependimento. E não comeceis a dizer o que ele fala, em vós mesmos. Isso é duro para o judeu ouvir. Temos por praia a... Mas João é um judeu, está falando com judeus. Porque alegar só que é filho de Abraão não adianta. Porque eu vos digo que até dessas pedras Elohim pode suscitar filho a Abraão. Então Deus, se ele quiser, ele gera filho até das pedras. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto de quê? De arrependimento, é cortada e lançada no fogo. Rafael, não aceito isso. Problema seu, meu irmão. Problema seu. Fogo que está falando aqui é o lago de fogo e enxofre que Deus fez para o diabo e seus anjos e que o ímpio será lançado lá. Amém? Yeshua disse, não vos conheço, não é?
Até gente da igreja também, porque vão dizer assim para ele: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, Senhor. Curamos em teu nome, Senhor. O que ele vai dizer? Afastai-vos de mim, ó praticante da iniquidade, ou seja, aqueles que não obedeceram o mandamento. Não vos conheço. Ele chama esses de bode, peixe ruim, tem um monte de nome. E eles serão lançados no fogo inextinguível que Deus criou para o diabo e seus anjos. João adverte que o arrependimento verdadeiro precisa produzir mudança real no interior do coração e na vida. E não pode ser apenas uma declaração vazia, como muitos fazem. Eu creio em... Todo mundo crê em Jesus. Se você perguntar na rua, aí a maioria fala que crê. Mas será que eles estão gerando fruto de salvação nesse processo? Será que nós, dentro da igreja de Machia, estamos gerando frutos de arrependimento? O arrependimento verdadeiro precisa produzir mudança real na vida interior e na vida física. Não pode ser apenas uma declaração vazia, como muitos fazem. Ele diz ao povo que não adianta confiar nem na herança religiosa e nem na descendência. Ainda que tu tenha a ascendência de Abraão. Tem um texto que Paulo fala assim, muitos, como é que ele fala, meu Deus, me perdoe, até esqueci, que nem todos são filhos de Abraão, né? Ele fala isso. E é por causa disso. Não adianta ser só descendente de Abraão. Você precisa andar como Abraão andou, nas pegadas da fé de Abraão, senão não adianta. Judas é judeu, ele foi salvo? Pois é. Então, se fosse só por descendência de Abraão, então Judas estaria salvo, porque ele é descendente de Abraão. E, no entanto, ele não foi salvo. Aquele ladrão também que foi crucificado com Yeshua não foi salvo, um deles, né? Foi condenado, e era um judeu também. Ele diz ao povo que não adianta confiar na herança religiosa, nem por ser descendente de Abraão, porque Yud Revaverê pode suscitar filho até das pedras de onde ele quiser, não é? Mostrando que ninguém tem privilégio automático, vamos dizer assim, diante dele. Ele trata todo mundo de igual maneira. Em seguida, João reforça a urgência dessa transformação ao afirmar que o machado já está posto à raiz da árvore. Isso quer dizer que tem que ter urgência no arrependimento. Você precisa buscar compreender isso nas Escrituras. Você precisa deixar entrar no seu coração, porque a fé vem do ouvir a palavra de Deus, para que gere em seu coração o arrependimento. E isso é urgente, porque o machado já está à raiz da árvore. Quando um cara vai cortar uma árvore, a primeira coisa que ele faz é sentar o machado ali naquela base, na raiz da árvore, para começar a derrubar a árvore. É isso que João está dizendo, é urgente isso. Você precisa meditar na sua vida, você precisa entender que essa vida aqui é passageira, que ainda que você acumule bens, não vai adiantar. Ainda que você seja um dos homens mais ricos, dinâmicos, poderosos da terra, diante de Deus você não é nada. Será que a gente compreende isso de coração? Será que a gente entende que há uma urgência para a salvação das nossas vidas? Será que nós já entendemos dentro de nós que o machado já está à raiz da árvore? Isso é urgência. Entendeu? Por isso que ele falou isso. O machado já está à raiz da árvore, é uma urgência. Você precisa correr, você precisa se voltar para a compreensão da verdade. Muitas das vezes não há arrependimento, porque também não há compreensão da verdade. Porque há uma religiosidade que traz um topor, um adormecimento.
E aí você acha que aquilo ali resolve, não resolve. Não resolve. O que resolve é quando há um arrependimento sincero de coração, porque Deus, ele olha para dentro do nosso coração, ele não olha nem para a roupa que estamos vestidos. Ele fala isso para o profeta Samuel. Não atenta para a tua grandeza, porque eu não olho como o homem vê. O homem vê o que está diante dos seus olhos, eu vejo o interior do coração. Deus conhece o interior de cada coração aqui, de cada coração na terra. É muito poderoso, né? De cada coração, de cada homem que existiu, existe e vai existir na terra. E eu arrisco dizer, e eu tenho certeza que eu não vou errar, que ele conhece até o meditar de todos os anjos. E ele criou miríades, milhares de milhões de seres. Então você imagina aí, gente. Será que dá para imaginar? Tem gente que senta para ouvir a palavra, mas a mente está lá no outro lado da terra, pensando num monte de coisa que não vai fazer nenhum valor diante de Deus. Enquanto a gente está ministrando a palavra precisa ser absorvida por nós, pelo nosso coração, para que gere em nós um arrependimento sincero. Mas quantos sentam nas cadeiras, nas igrejas, não só aqui, em todos os cantos, e está pensando no futebol que vai ter logo depois, ou na praia, porque o sol está muito quente, ou na viagem que vai fazer, ou sei lá, naquilo que quer comprar. Pensamos num monte de coisa, e a palavra está indo como uma folha ao vento. E você não absorve nada. E aí você sai, vai para os seus afazeres, você nem lembra daquilo que foi falado dentro da congregação. Isso é muito triste, gente. Isso é muito triste, porque no dia do Senhor, você vai lembrar disso. E pode ser que muitos digam assim, por que que eu não parei para pensar? Por que que eu não parei para prestar atenção naquilo que estava sendo ministrado ali naquele dia? Porque você vai lembrar de tudo, meu irmão. Para pensar. Medita nisso. Porque os dias da nossa vida na carne são curtos. Ah, mas tem gente que chega a 100 anos. Mas 100 anos é curto para quem foi criado para viver uma eternidade, meu irmão. E quando chega aos 100 anos, chega puxando as pernas, né, meu irmão? Ou sendo conduzido por alguém. E às vezes nem anda. A Bíblia diz que a partir dos 70 é só canseira. Enfado e canseira. Então aqueles que são mais robustos, que chegam a 100 anos, chega trocando perna, meu amigo. Né? Às vezes nem sobe mais ladeira. Ainda tem o Alzheimer, que às vezes somos acometidos aí no meio. E aí, meu irmão, para tudo, acaba tudo. A nossa vida, você pode ser o cara mais rico da terra, mais, sei lá, o poderoso dos poderosos. E ainda assim, tu não é nada. A Bíblia diz que o peso das nações não são nada diante do Senhor. É como poeira. Olha, nós precisamos aprender essas coisas, nós precisamos entender isso no íntimo do nosso coração. Para a gente fazer uma meditação segundo a vontade de Deus, para que nós venhamos a compreender e sair da ilusão que somos alguma coisa. Não somos. Ah, mas a gente evoluiu, tem avião, tem carro. Meu irmão, você não leva nada disso. Não leva carro, não leva avião, não leva celular. Não é? Eu acho que se tivesse inventado o celular na época dos egípcios, eles iam botar o celular lá dentro da pirâmide para o cara ligar. Quando você chegar lá no outro lado, você liga. Pois é, bota uma tomada, carrega o celular e fala comigo como é que é aí. Perdão. E nós precisamos ter consciência, gente,
que o tempo que nós estamos vivos, que Deus tem permitido a gente viver, é para a gente ser edificado pela palavra. Porque é agora que nós estamos decidindo para onde nós vamos. É agora que nós temos que andar no caminho estreito e apertado. É agora que você vai decidir, mas eu sou jovem, depois eu decido. Não faz isso não, cara. Tu não sabe o dia da tua morte, ninguém sabe. Vou aproveitar primeiro, depois. Não faz isso não, meu irmão. O machado está à raiz da árvore, há uma urgência nisso. Não, mas eu não tenho tempo. Meu irmão, pior é que Yeshua falar assim para você, eu não tenho tempo para você. Não te conheço. Aí tu vai ver. E no dia que ele falar isso, não tem retorno mais, meu irmão. É definitivo. Hoje ainda tem retorno, inclusive, Deus é muito misericordioso conosco. Yeshua falou, todo pecado contra o Filho de Deus será perdoado. Olha como ainda é misericordioso, cara. Ainda é longânimo. Eu acho que ainda, quando a gente peca contra ele põe no nível da nossa ignorância. Ele fala, pai, ele não sabe o que, é que ele está falando. Ele não sabe o que ele está fazendo. Perdoa ele, pai. Mas nós precisamos entender essa urgência. Não tem nada mais urgente do que a salvação, meu irmão. Não é trabalho, não é mais urgente. Dinheiro não é mais urgente. O mais urgente é a salvação. E isso, talvez hoje, não represente para nós a urgência, porque nós não vivemos cortando árvore. Mas na época de João, quando tinha que se cortar a árvore, corria com o machado para cortar a árvore. Para eles, significava que, se já está na raiz da árvore, é porque é urgente. Talvez João tivesse que falar, corre que a bateria do celular está acabando. Vai carregar, corre aí. Entendeu, gente? Às vezes as pessoas leem isso aqui e não prestam atenção no que ele está falando. Há uma urgência. O machado já está à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto, fruto de arrependimento, será cortada e lançada em fogo inextinguível, como diz o texto em Lucas, em Mateus. Precisamos entender isso. Quantas pessoas entram aqui, sentam, escutam e vão embora. E não muda nada. Meu Deus. E o de Revavirei está examinando a essência da conversão de cada um de nós. Sabia disso? Ele está vendo se é uma conversão sincera, se é um arrependimento sincero. Porque o perdão, ele é muito precioso. Ele é dado a quem se arrepende de fato. Arrependimento não é porque você chorou. Tem gente que acha que é, mas não é, meu irmão. Arrependimento você pode até chorar, mas nem todo mundo que chora significa que está arrependido. Concorda comigo? Então, arrependimento não é o choro. Arrependimento é gerar fruto de arrependimento. Por isso somos chamados de árvore. Eu tenho que gerar bons frutos. Ou senão o machado está à raiz da árvore. Em todo ser humano, meu irmão. Mas o cara, ele não aceita a Bíblia. Já ouvi tanto isso. Para mim não vale porque eu não aceito a Bíblia. Vê se pode isso, cara. Você pode aceitar ou não aceitar, o machado está aí na raiz da árvore. E se tu não gerar fruto de arrependimento, tu será cortado e perderá a vida eterna. E isso não é simples. As pessoas não estão com consciência do que é vida eterna e o que é condenação eterna. As pessoas não têm consciência disso. Ela fala assim, o que importa é viver agora. Meu irmão, você quer ver uma coisa? Quem já passou por isso, sente o que eu vou tentar explicar a você. O cara, quando está livre, não dá valor à liberdade, concorda?
Aí ele está livre, ele vai para onde quer, mas um dia ele rouba alguma coisa e prendem ele. O que ele vai dizer para você depois de 10 anos na cadeia? Hein? Pois é, exatamente isso. Existe um grupo aí chamado cristão que fica dizendo que não é isso, que a pessoa vai ser destruída porque Deus não é ruim. Só se for na Bíblia deles, porque na Bíblia que eu leio, vai sim. E Deus vai jogar o ímpio, o corpo e a alma. Nunca mais poderá ter comunhão com o Criador. Gente, eu não sei o nível de angústia que deve ser isso. O nível de, sei lá, vou dizer assim, o nível de terrível, né? Não sei. Não dá, isso deve ser horrível, horroroso, terrível. Hã? Não, nada, nada. Mas há o conceito de que você estava livre, foi preso e se arrepende porque perdeu a liberdade, entendeu? É mais ou menos isso, só que não tem volta. Aí, meu irmão, a angústia vai encher, vai entrar. Não tem, acabou. Então há uma urgência. E o Senhor, ele examina a essência da conversão de cada pessoa, gente. Porque ele conhece o coração, ninguém engana ao Senhor, não. Às vezes as pessoas entram aqui, mas a cabeça está do outro lado. Meu irmão, eu posso dizer uma coisa para você: tu não engana o Senhor, tu engana a si mesmo, engana a mim, engana o pessoal que está sentado do teu lado, mas não engana ele. E Yeshua vai dar a cada um segundo aquilo que fez por meio de onde? Do corpo. Eu posso estar ouvindo a palavra e ó, eu já ouvi crente falar isso para mim. Eu nem dava atenção. Pois é. Mas estava lá de corpo presente. Só o corpo. E você acha que Deus não sabe disso? Se ele está falando que há uma urgência para você se decidir, você acha que ele não sabe o que tem dentro do coração de cada um de nós? A igreja agora está com uma moda de entretenimento. Né? Lança luz escura, pisca, fumaça, não sei o quê. Gente, isso não salva ninguém. Isso prende pessoas, mas não salva ninguém. Há uma urgência. Ele está examinando a essência da conversão de cada pessoa. Fiquei pensando nisso, meu irmão. Ele está avaliando se minha conversão é genuína ou não é. A minha, a sua. Já pensou, gente? Dia e noite, noite e dia e noite. Ele está lá. Coitado, olha lá. Pensa que me engana. E ele está avaliando se a árvore dá bom fruto ou não. Porque ele vai dar a ordem para cortar. Então, toda vida sem evidência de arrependimento sincero e que não pôde gerar fruto de arrependimento, será cortada e lançada ao fogo. Gente, eu fiquei lendo e fiquei preocupado. Isso é assustador. Isso é. Porque nenhum de nós vai escapar. Nenhum de nós vai dizer assim: não, Senhor, eu vou ali e já volto. Nenhum de nós vai estar diante do Senhor e fingir que está ali, mas está pensando em outras coisas, porque Ele conhece o íntimo do coração de todos nós. Tem um texto bíblico que diz que quando a gente ajoelha, quando começamos a pensar aquilo que vamos orar, Ele já sabe o que a gente vai orar. Confesso que é preocupante. E às vezes as pessoas dão mais importância ao celular,
dão mais importância aos seus afazeres diários. Aí vem no domingo ou no Shabat, né? Porque agora tem a possibilidade de obedecer o mandamento, vem no Shabat, o resto da semana nem lembra de nada. A vida ainda está estável. Mas a palavra diz que ela vai deixar de ser estável. E nós já vemos os rumores aí, né? De guerra. E eu falo com você amanhã, não vá embora, que eu vou falar sobre o Irã. É importante para você entender o que está acontecendo. De tarde. É importante. Precisa entender, porque você precisa reconhecer os sinais. A igreja não está reconhecendo sinal mais. Fique atrás do anticristo aí. O anticristo é o fulano, o anticristo é o fulano. Cada época é um. Se eu estou dando tiro e errando, é porque eu estou chutando, concorda? Não pode ser assim, meu irmão. Nós temos que reconhecer os sinais. Nós temos que prestar atenção nas Escrituras. Nós precisamos deixar a palavra de Deus entrar no nosso coração. Nós precisamos parar com esse negócio. Quem escreveu isso foi o homem. Foi o homem, sim. Não existe nada na terra que não foi escrito pelo homem. Macaco não escreveu nada, cavalo não escreveu nada. Só o homem escreveu. A diferença é que a Bíblia é uma inspiração divina. Essa é a diferença. Todo mundo sabe, só tem uma coisa que não foi escrito pelo homem, os 10 mandamentos, foi escrito pelo dedo de Deus. O resto foi um homem, Deus inspirando o homem. Está lá em Timóteo, né? Toda a palavra de Deus, toda a profecia, não é de particular interpretação de homem nenhum, porque os homens que a escreveram foram inspirados pelo Espírito de Deus. Você precisa deixar a palavra entrar em você, você precisa meditar nela. As pessoas nem meditam nela. As pessoas parecem que dizem assim, eu já sei isso. Isso é carnal. É carnal. O fato de você saber do remédio não significa que ele vai te curar. Para ele te curar, você tem que ingerir ele. É a mesma coisa. Para você ser liberta, para entrar em arrependimento do seu coração, você precisa deixar a palavra entrar no seu coração. Senão, não tem jeito. Você vai dizer assim, eu estou com dor de cabeça, o remédio está lá. Vou olhar para o remédio. Vai melhorar? Você tem que tomar um remédio. A palavra de Deus é a mesma. Eu tenho pecado. Aí eu olho para a Bíblia, deixo lá no Salmo 23, você salvo? Eu vou alcançar arrependimento assim? Não, meu irmão. A pessoa nem lê a Bíblia, a pessoa carrega a Bíblia, são carregadores de Bíblia. Às vezes nem traz mais a Bíblia. Traz. Muitos não trazem. Muitos ficam lendo ali, mas aquilo não entra no coração. Quando entra, a gente percebe que a pessoa muda interiormente, aquilo é expresso fisicamente. A palavra de Deus ela é poderosa, mas ela não vai invadir você. O Senhor quer que você queira ela, que você sinta a necessidade dela. Por isso está escrito, nem só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Elohim. Você precisa ser exposto à palavra, você precisa ter desejo de conhecê-la. Você precisa de... Tem um texto bíblico que diz que Deus faz obras maravilhosas e é para que os homens, aqueles que têm interesse, a estudem. Para você estudar a obra de Deus, estudar a palavra de Deus, compreender a palavra de Deus. E à medida que você vai compreendendo, vai entrando, vai curando, vai sarando. Tem muita gente que não é curada porque tem um coração fechado, como de pedra. A semente cai lá, mas o diabo vem e rouba. A palavra de Deus é tremenda, né? Você quer ver
quais corações existem, é só você olhar a parábola do semeador. Yeshua está dizendo os corações ali. Tem um coração beira de caminho, que escuta, fica todo feliz, contente, mas a raiz não tem profundidade, vem o sol, queima, vem a ave, come. A ave aí é o diabo. E tira, aquilo não gera nada. Não é? Tem a do espinho, né? Que é aquela pessoa que é preocupada com as coisas deste mundo. Então, a semente cai até, pode brotar, mas aí tem muita preocupação principal. Que, pô, não, no Shabat eu vou lá, tudo é mais importante que a palavra. Então, vai aquele espinho, sufoca, e acaba a palavra. É só você prestar atenção para você ver onde é que você está classificado ali, viu, meu irmão? Dever de casa, ver onde você está classificado ali. Você ainda tem possibilidade de mudar se você está classificado no espinho, na beira do caminho. Você ainda tem possibilidade de mudar. Porque enquanto há vida, há esperança. Mas depois que pedirem a sua alma, acabou para você. Acabou para mim, para todos nós. Você não sabe o dia que vão pedir tua alma, sabe? Eu não sabe, nem nenhum de nós sabe. Só quando Deus quer falar, ó, hoje mesmo eu vou te levar. Como falou com Moisés, né? Sobe o monte, tira a tua veste, dá teu irmão, né? Falou com Arão, dá para teu filho. Falou com Moisés também. Subiu o monte, viu a terra de Canaã, e lá eu vou te congregar aos seus pais. E pronto, ele morreu. Amém? Homem de Deus. Então há uma urgência, porque o Senhor, ele fica observando a essência da conversão de cada pessoa. E se essa pessoa tem fé, de fato, ele sabe disso dentro do coração. E toda árvore que não produz o fruto, o bom fruto de arrependimento, toda vida sem evidência de arrependimento, foi isso que eu encontrei. Toda vida sem evidência de arrependimento e que não gera fruto de arrependimento será cortado e lançado ao fogo, mostrando que existe sim o juízo inevitável sobre os ímpios e sobre aqueles que vivem a falsa religiosidade. Shabbat Shalom.